Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda ao nosso Conta Aí! Eu sou a Eliane Prado e estou muito feliz por mais uma vez poder abrir essa nossa janelinha para você aprender um pouquinho mais sobre o empreendedorismo feminino. Hoje no Conta Aí nós vamos ter uma convidada super especial, a Elisa. Eu coloquei lá nos nossos stories que ela era uma contadora, né? Aí o pessoal me perguntou, contadora de histórias? Não, ela não conta história. Assim, história, no mau sentido. Ela é contadora de contabilidade. Nós já temos aqui a Ana, seja bem-vinda. A Elisa já entrou também. Então, a Elisa, ela é contadora e ela vai nos ajudar a desmistificar um pouco, simplificar essa questão do CNPJ, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, onde as coisas ficam meio atrapalhadas, meio tumultuadas, e a gente não sabe direito o que fazer, como fazer, por onde começar, e ela vai nos ajudar bastante nisso. Ela preparou um material excelente. Seja bem-vindo, Olho Sadia, amigo nosso lá de Panambi, também entrou. Andréia, seja bem-vinda, pessoal muito querido de Curitiba. Então a Elisa ela vai nos ajudar nesse sentido. É importante ter CNPJ, não é? Quais suas vantagens, quais suas desvantagens e assim por diante. Eu posso dizer que, deixa eu pensar aqui, né? Caiu zero, só um pouquinho. São mais de 15 anos já com CNPJ. No começo eu tinha uma loja física, né? E agora eu trabalho então com treinamentos, desenvolvimento. Seja bem-vinda, Mari, assim que fala? Benete? Seja bem-vinda. E aí, assim, no começo a gente tinha um CNPJ só para tirar nota fiscal, para receber os produtos lá da fábrica, para poder vender. E aí tinha que emitir todo mês aquele mundaréu de notinha fiscal dos pedidos que a gente emitia para as nossas revendedoras, né? E era um saquinho. A gente fazia porque tinha que fazer, porque o contador mandou fazer e a gente nem sabia por que estava fazendo. E era assim uma confusão danada, porque a gente não entendia tudo aquilo, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo que se eu tivesse cuidado melhor desses detalhes do CNPJ, eu teria tido menos dores de cabeça, diria assim, menos... talvez teria tido mais lucros, né? Talvez teria... talvez não, né? Eu acredito que sim, porque a gente pagava muito de taxas, né? E hoje eu entendo que essas taxas poderiam não ter sido pagas se eu tivesse cuidado de uma forma diferenciada, sentado com o contador, olhado com mais amor para esse CNPJ, né? Porque eu gosto muito da parte de humanas, né? Pessoas. E essa parte de contabilidade, assim, burocrático, não é tanto a minha praia. Então, eu acredito que se a gente desmistifica isso, a gente simplifica esses procedimentos, tudo fica mais gostoso e a gente consegue entender que nós podemos ser um CNPJ, né? Ter o nosso negócio, ser um CNPJ, ter os nossos filhos, ter um CPF equilibrado, né? Eu vou chamar então agora a nossa convidada, Master Blaster, Elisa. Eu não vou dizer o sobrenome dela porque a minha língua tá um pouquinho travadinha assim, né? Então eu vou deixar para ela falar o sobrenome dela. E um combinado que eu sempre faço em todas as lives do Conta Aí é que quando o convidado vai entrar, vocês apertem nesse coraçãozinho um montão de vezes, porque é para o convidado sentir que ele está sendo aplaudido. Se fosse ao vivo, nós estaríamos batendo palmas para ela. Mas como nós estamos online, a forma de demonstrar o nosso amor vai ser através dos coraçõezinhos. Então eu vou chamar ela agora e vocês caprichem nesses coraçõezinhos, apertem muito, 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 para ela se sentir assim
bem chegada, bem amada, porque ela merece todo esse nosso carinho. Ela vai contar um pouquinho também da jornada dela. Seja bem-vinda, Luna, Patrícia e a Verônica. Que delícia vocês. Deixa eu só chamar então a Dona Elisa e vocês. E a Elisa eu conheci no programa Bom Negócio de Curitiba faz uns 2 anos. E foi uma delícia conhecer ela. Oi! Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. O teu som tá bem baixinho. Verifica se você não tá. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos. Deixa eu ver aqui. Pois no máximo, tá bom agora? Vocês estão ouvindo ela bem? Faz um simzinho ou um nãozinho para a gente poder ajustar bem. Que prazer ter você aqui. Olha quantos corações subindo aí. Esses corações são para você, Lisa. Muito bem-vinda. A casa, né? Essa janela do Instagram é sua. A gente tem esse quadro inspirado desde o programa Bom Negócio. E já fazia tempo, né, Elisa, que a gente estava se namorando, né? Mas antes ela trabalhava, como é que a gente diz? Trabalhava para um contador, né? E agora ela tem a sua própria contabilidade, né? Então foi um avanço, assim, uma conquista que ela teve nesse último ano, que a gente vibra muito com isso. E ela vai contar um pouquinho dessa jornada, como que foi. E pelo que eu sei, ela preparou um material bem incrível para nós. Então, papel e caneta na mão. E dúvidas vão escrevendo, que se ela não for respondendo durante o material que ela preparou, eu anoto aqui e pergunto para ela depois. Elisa, conta aí para nós um pouquinho da sua história. E seja bem-vinda, amor. Obrigada, Eliane, gratidão por esse momento. Tá me ouvindo bem agora? Eu tô te ouvindo. Acho que as meninas também. Ai, que bom. Agradeço aí pelo momento, né? Eu, quando publiquei a nossa live, eu coloquei que vai ser um bate-papo. Isso. Que o objetivo vai ser o mais informal possível, mas passando o conhecimento, né? A gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade para entender o que é o contador, para que serve o contador, por que eu tenho que pagar um contador, né? E às vezes parece que o contador ele está ali apenas para gerar uma guia do imposto. Então, veio e-mail do contador, que droga, né? Tem coisa para pagar. As pessoas muitas vezes enxergam isso. E a gente percebe que isso acontece porque justamente não tem aquela proximidade. O contador, muitas vezes, ele não é aquele parceiro que vai te explicar sobre o teu negócio, que vai te explicar sobre as melhores possibilidades para o que você deseja, né? Então, nós estamos trabalhando, né, ao longo desse período aí, em que eu assumi de verdade a minha empresa, que eu abri a minha empresa, que foi, como a Eliane falou, no último ano, para fazer uma contabilidade que seja parceira. A gente costuma chamar de contabilidade consultiva, que é aquela onde eu estou próximo do meu cliente. Eu atendo o meu cliente, às vezes, sábado e domingo, que ele está pedindo socorro. Eu atendo o meu cliente que ele tem uma dúvida pessoal, né? A gente, assim, não é aquela contabilidade, o meu objetivo, né? Não é aquela contabilidade que tem um estagiário, que tem um analista por trás, só gerando imposto e te mandando. Eu quero participar da tua vida. Porque o contador, ele naturalmente, ele sabe de tudo que acontece financeiramente e economicamente, né, no cliente. Uhum. Então, eu sei detalhes do teu negócio. Eu sei detalhes, assim, coisas muito importantes que fazem eu me aproximar e entender melhor qual é o meu papel, qual é o seu papel, né? O teu como empresa, o meu como prestador de serviço, né, Eliane? Na tomada de decisão, né, Elisa? Assim, eu lembro que eu tinha essa dificuldade, né? Eu chegava lá e dizia assim, tá, e agora? Eu vou para a direita ou para a esquerda? E ele não é porque ele não estava a par, né, desses detalhes que nem você falou, assim, eu quero estar junto, eu quero estar podendo orientar o cliente, eu quero estar podendo que o cliente consiga tomar as melhores estratégias em cima dos números que eu estou
né? Não é gerando, né? Quem gera os números somos nós, mas vocês apontam eles, né? Vocês colocam eles em planilhas, em relatórios, né? Isso. Livros, não é livro caixa, tem uns livros preto lá. É, E a gente não sabe nem para que serve aquilo, né? E aí eu acredito que esse teu trabalho de muitos estão dizendo humanizar, né? Trazer humanidade para isso, trazer o cliente para junto, vai ajudar com que quem use o teu serviço vai ter a prosperidade, a abundância muito mais chegados, né? Muito mais próximos. Isso é bem legal. Flor, eu disseram aqui que tá baixo o teu som. Tu tem fone de ouvido? tenho, vou pegar. Agora um Tu minutinho. coloca, vamos ver se vai melhorar ali. Para melhorar. Né? Olha aqui que sacada legal que enquanto a Elisa vai buscar o fone dela, ela teve, né? Ela vai trazer o cliente para perto dela, né? Ela não vai ser só uma emissora de guias, como muitos, às vezes, a gente precisa de uma guia, pagar a INSS, pagar a DAS, pagar a DARF. Cada ano o governo dá um nome diferente para esses negócios aí. E a gente fica tudo perdido no meio disso, tá? O que tem que pagar agora? Tá, mas por que tem que pagar isso? Ah, mas tem que pagar mais um negócio? E a gente só vai pagando, né? E a Elisa quer trazer isso, né, para perto da gente. A gente entender cada situação, a gente poder optar se o melhor recurso agora no momento é esse ou aquele, se espera, se vai, se paga, se não paga. E isso é muito legal, porque a gente consegue ter essas, como eu comentei, as tomadas de decisões, né? Porque muitas vezes a gente entende o nosso negócio como algo, algo romântico, né? É o que pintam, aquela coisa I love you, de tudo romantizado. E aí, quando chega nessa parte de contabilidade, parece um bicho de sete cabeças, porque não é algo tão romântico assim, né? Contas a pagar, contas pagas, balanço, balancete, né? Parece que o romantismo vai embora. E aí, fazendo essa humanização, eu vejo que a Elisa quer continuar o romantismo, né? Que o negócio seja romântico em todos os sentidos. Gostei, gostei. Eliane, eu não achei o fone de ouvido aqui, mas veja se melhorou o som. Quero que o pessoal me diga aí, que eu mudei a posição do celular. Para Tá. você tá bom, Eliane? Para mim tá bom. Ai, que bom, ótimo, ótimo. Tem que Então ver tá. se para as meninas fica bom também. Daí Alguém qualquer dá coisa vocês vão falando, tá? Tá, pessoal, continua aí. dá um olá, diz se tá tudo bem. Quero agradecer a todo mundo que está online aí. Temos 8 participantes nesse momento. Então, deixa eu, em primeiro lugar, me apresentar, né? Que eu já pulei a parte da apresentação, tá? Gente, eu sou Elisa, o meu sobrenome é Skudlarek. É um Vocês viram, né? trava-língua, Porque eu não falei. literalmente, né? Aham. E eu sou formada em Ciências Contábeis desde 1995, faz bastante Uau. tempo. E ao longo de todos esses anos, até 2015, eu trabalhei em empresas privadas, como analista fiscal, como analista contábil, como gerente fiscal. Foi uma carreira aí desenvolvida em várias áreas da empresa, desde financeiro, contabilidade, administrativo. Então, de longa data, eu tenho uma experiência aí, de maneira geral, uma visão geral da empresa, seja fiscal, seja contábil, seja financeira, né? E eu, com o meu CRC ativo desde então, não tinha intenção de trabalhar, né, com a minha empresa, com o meu próprio negócio, porque eu estava em empresa privada muito bem colocada. Em 2015, quando nós fomos desligados da empresa, foram 15 anos na empresa que eu estava, aí você fica com aquela, né, sensação, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? A gente Uhum. constitui uma carreira de longa data e você fica perdido. O que eu vou fazer? Logo, então, eu fui trabalhar em... Eu fui administradora de salão de beleza, eu trabalhei em oficina mecânica, eu trabalhei em um escritório de contabilidade de pequeno porte, eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei em bar, eu fiz várias... Foi uma aventura esses últimos 5 anos, né? E do ano passado para cá, eu percebi que eu não estava mais com aquela paixão, com aquela emoção que eu tinha
sempre de trabalhar nos lugares por onde eu estava passando. Eu estava pulando literalmente de galho em galho e perdida. Foi então que eu falei assim, mas espera aí, eu tenho a faca e o queijo na mão, né? Eu tô aqui, eu tenho um CRC, eu já tinha, né, alguns clientes que eu estava trabalhando com eles como plano B, e eu falei assim, me deu aquele estalo. Eu falei, gente, mas eu tenho um CRC, eu tenho alguns clientes, eu tenho oportunidades que estão surgindo e que eu estou deixando passar, né? E eu posso fazer disso o meu próprio negócio. E então comecei a estudar, né? Eu e Eliane fizemos um curso de gestão, de empreendedorismo pela Prefeitura de Curitiba, que foi maravilhoso, né, Eliane? Sim. Que preparou a gente nossa, muito, assim, abriu a mente das pessoas que o fizeram. Comecei a estudar um pouquinho mais sobre as mídias sociais, comecei a estudar um pouquinho mais sobre fazer a minha publicidade própria e sobre a minha marca. E eu estava postergando há mais ou menos um ano e meio, a divulgação disso, né? E esse ano, depois de um tombo que eu levei numa empresa que eu estava trabalhando, que foi, assim, na verdade, um pontapé para eu tomar a melhor decisão da minha vida, que foi abrir meu Olha próprio só. negócio. Então, hoje eu tenho meu escritório, ele está totalmente regularizado, ele está com muitas oportunidades, estão surgindo muitas coisas novas, e eu, assim, percebi que foi a melhor decisão que eu podia tomar e que realmente vai ser muito, 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 muito legal e um sucesso total e absoluto. E contando Amém. sempre com os meus parceiros, né? Eu tenho muitas parcerias, eu troco contabilidade por serviços, a gente faz muitas coisas legais no sentido de ajudar um ao outro, né? Meus clientes, eu tenho muitos clientes que são Que joia. amigos, e a gente está aí, estamos nessa, encarando esse desafio para poder atender com a melhor qualidade possível para todo mundo. Olha como é bacana isso, né? Às vezes a gente. Sabe aquela história da vaquinha, né? Que tem que empurrar a vaquinha pelo penhasco para. E o teu caso foi exatamente esse, né? Você acabou por ter ficado 15 anos numa empresa, não é abafado, mas é guardado, né? Uma caixinha o teu sonho, lá de 95, 96, você Desde falou, né? 90, eu comecei a trabalhar em 1990, Eliane. Aham. E eu me formei contadora em 95, né? Então são mais de Tá. 30 anos de carreira, sabe? Então, vamos dizer assim, 95 já tinha um sonho, né? Uhum. E aí já tô estável aqui na empresa e tal, então vamos guardar ele aqui, né? E vamos guardando. E aí, quando de repente surge a oportunidade, você fica naquela, ai, mas será? Eu não vou estar amparada por alguém maior que eu, né? Um CNPJ de outro, eu vou ser responsável pela minha empresa. E aí, porque é emocionante quando a gente abre o nosso CNPJ, né? Nossa. A gente faz um trabalho que nem você já estava nesse mundo, né? Mas vamos pensar assim, as mães que começam a empreender, de repente elas estão vendendo, estão fazendo seus negócios, tanto em venda de cosméticos, ou revendendo, né, coisas, ou produzindo e vendendo, e aí de repente abrir um CNPJ dá um frio na barriga, né? Porque é que nem ter mais um filho, agora a responsabilidade, né? O que vai ser? Como que vai ser? A vantagem é que filho não tem manual de instrução, né? O CNPJ a gente já consegue ter apoio de pessoas como a Elisa para dar esse caminhar, o que faz, o que não faz, o que faz primeiro, se tem CNPJ, se não tem, como que procede, né? Então, essas foram algumas das perguntas que o pessoal me passou em relação a ter CNPJ ou não. E eu te parabenizo pela decisão de andar pelas próprias pernas e viu como está sendo gostoso, né? Sabe, Está Eliane, sendo. hoje o que eu percebo, né? Que me faltava coragem, né? Justamente assim, a sementinha estava plantada, ela estava lá. E assim, se eu pudesse dizer para alguém, né, gente, será que eu abro a minha empresa? Meu Deus, mas eu tenho medo, mas vou ficar só no MEI, tá tudo certo. Será que Uhum. eu vou conseguir dar um passo maior? Eu digo, olha,
vá em frente, porque realmente, às vezes, a coragem, ela te trava, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, arrisca, porque realmente é algo assim que traz um ganho sensacional para a nossa vida. Eu transformei aquilo que eu fazia assim, no particular, num negócio de verdade. Hoje eu posso apresentar, eu tenho a minha marca, eu tenho meu Você, CNPJ, eu emito nota fiscal, assim, com muito você orgulho. profissionalizou o teu trabalho, né, Elisa? Aham. Tipo, agora tu deu corpo para ele, né? Foi. Então, Você antes a sabe pessoa que olhava como se a Elisa estivesse fazendo um bico, é, né? E agora a pessoa diz, não, peraí, agora tem logo, agora tem CNPJ no fiscal, opa, agora é outro nível, né? agora até horário, tem que marcar com a Elisa, É, porque é tu uma coisa vê? diferente. Porque eu digo sempre, eu digo para os meus clientes, pensa como empresa grande. Você é pequena, mas Uhum. faça como se fosse uma empresa grande, para você mostrar credibilidade e confiança para o teu cliente. Uau. Isso é sensacional. E isso faz muita diferença, sabe, Eliane? Até vou anotar aqui, ó, pensar grande. Isso, é muito legal. É assim, é o meu mantra, entendeu? Isso aí. E o que você trouxe para nós, Elisa, nesses teus mais de 30 anos de conhecimento nessa área contábil, que você pode dividir com a gente para nos deixar assim mais é, é, apaixonadas pela contabilidade? Sim, Eliane, assim, ó, eu vou tentar passar, né, por alguns temas que eu preparei aqui, que são muitas dúvidas que os meus clientes têm Uhum. empresa, quando vai abrir empresa, quando vai fechar a empresa, tá? Então, nós vamos falar sobre o MEI, nós vamos falar sobre os benefícios de ter um CNPJ, nós vamos falar sobre a Show. empresa com movimento, sem movimento, vamos falar sobre as empresas inativas, que eu tenho tido muitos casos de gente que abre empresa e depois deixa, eu não tenho movimento, não preciso fazer nada. Engano. As declarações agora, né? O O imposto governo de renda. prorrogou, não prorrogou, tá uma confusão isso, né? Sim, as suspensões, o que acontece se eu deixar o meu CNPJ sem fazer nada, né? Então, eu vou passar por esses temas aqui. Você quer Show. começar com perguntas ou você prefere que eu vá seguindo aqui com as minhas Eu acho que é anotações? melhor você seguir, que daí eu verifico as perguntas, se já foi respondido, a gente nem pergunta, senão a gente pergunta no final, né? Então, se alguém tiver pergunta, coloca aqui que eu vou anotar, e aí, se caso a Elisa não respondeu no caminho, a gente pergunta no final, tá Tá bom? joia, Eliane, combinado então. Então, gente, eu vou começar falando sobre os benefícios do CNPJ, tá? O que acontece quando eu vou escolher abrir um CNPJ, abrir uma empresa, tá? Primeiro de tudo, você abrindo o CNPJ, você tem a possibilidade de emitir nota para o teu cliente. Uhum. E muitas vezes é muito mais barato você emitir nota para o teu cliente, porque o imposto da pessoa jurídica é mais barato. Isso as pessoas não sabem. O imposto da pessoa jurídica é sempre mais barato do que você prestar um serviço pela pessoa física e receber pela pessoa física, tá? Então, emitir nota fiscal, primeiro benefício, né? Então, Show. a partir do momento em que o teu contador ele gerou o teu CNPJ, ele tem que habilitar a tua nota fiscal para que você possa emitir para qualquer pessoa, seja física ou jurídica, um documento. Esse documento te dá garantia, com esse documento possibilita você fazer a cobrança do cliente, com esse documento você pode fazer a contabilidade da tua empresa, gerando as despesas e receitas e conseguindo chegar no seu lucro final. Tá? Outro benefício do CNPJ, você pode realizar empréstimos diante de instituições financeiras. Então, abrir o CNPJ, gente, dica de ouro. Abriu o CNPJ, abra sua conta corrente da pessoa jurídica. Muitas vezes a pessoa abre o CNPJ e continua recebendo pela conta corrente da pessoa física. Uhum. Tem que fazer pela jurídica. Não se misturam as despesas da pessoa física com a da pessoa jurídica. Então, muito importante. A partir do momento que você abriu o teu CNPJ e a tua conta da pessoa jurídica,
você vai ter possibilidade de pedir empréstimos, fazer financiamentos. Isso é muito legal. Você começa a ter crédito. Vocês sabiam que a empresa ela tem score também? Assim como a pessoa física ela tem score dentro das instituições? Isso vai te dando mais possibilidade de fazer financiamentos e empréstimos. Quanto mais você movimenta, mais você tem possibilidade de você ganhar mais crédito perante as instituições financeiras, tá? E a regularidade, um dos outros benefícios também, que é o quê? Você manter o teu CNPJ ativo e girando, ele vai te dar credibilidade perante o teu cliente e perante as instituições. Então, tendo o teu CNPJ em dia, o que é um CNPJ em dia, gente? É você estar com as declarações em dia, é você estar com os teus impostos em dia, você vai ganhar um documento, um atestado da Receita Federal, estadual, do município, de que você é regular, você é uma empresa que pode vender para qualquer pessoa. Então, isso também cria visibilidade, porque os órgãos e as empresas, os teus fornecedores, os teus clientes, podem consultar a tua empresa se ela está ativa e trabalhando regularmente. Então, ter o CNPJ e mantê-lo ativo e regular é fundamental para o negócio dar certo, tá bom? Eliane, alguma pergunta até aqui? O pessoal tá tranquilo aí. Até agora tá tranquilo. Então, tá E eu bom. achei bem interessante essa questão de você comentar ali do separar as contas, né? Sim. Física e da jurídica. Sim. Eu não tive essa orientação. E aí a gente fazia uma banana. Nunca fechava nada com nada. Eu acho até que o contador fazia milagre lá, porque era assim, precisa ir no mercado comprar alguma coisa. Pega o dinheiro do caixa, compra lá, e fala lá, não tinha nenhuma separação dos controles e tal, e foi bem tenso, assim, separar isso depois, né? Então hoje a gente tá bem espertinho já. A gente vai pegando a manha, né, Eliane? E o ideal é começar certo, né? Desde o comecinho já. Eu gostei da ideia da conta corrente. Exato, exato. Quando eu vou falar com um cliente que a gente está se namorando para fechar um contrato de contabilidade, eu sempre sento com o meu cliente e explico tudo o que ele tem que fazer. Porque assim como eu tenho obrigações, ele também tem. Então eu sento e alinho com ele. Olha, você tem que fazer isso, você tem que ter conta corrente da jurídica, você tem que emitir nota para todos os seus processos, você pode pagar as suas contas da pessoa física, mas fazendo uma distribuição de lucros para a pessoa física. Então tem todo um para isso, que as pessoas não sabem e às vezes o contador não orienta. Então eu faço esse alinhamento e inclusive, Eliane, eu mando um documento formal para o meu cliente, dizendo, suas obrigações são essas e as minhas obrigações são essas. Para eles não terem dúvida do que ele tem que fazer e do que eu devo fazer, sabe? Então é muito legal esse alinhamento. E muitos não fazem. Muitos contratos de contabilidade não prevê isso, eles vão lá, fazem um honorário mensal, gera guia e pronto, acabou. E pronto, né? E daí fica tudo desalinhado. Quando vai gerar um balanço, você não consegue fechar. Porque não fecha, né? Né? Então, como eu disse, no começo, contabilidade consultiva, aquela em que eu vou te orientar o que é correto dentro da legalidade. Aí vão me perguntar, Lisa, mas que chatice, então eu tenho que ficar cuidando o que eu faço na física, o que faço na jurídica? Sim, eu sei que é chato, eu sei que é complexo, mas você acostuma fazer os teus controles pessoais, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Isso é para a vida financeira saudável de ambas as partes. É muito importante isso, né? Então, é necessário fazer. Uma coisa que não o contador é chato, o contador que está fazendo burocracia para mim. Mas é necessário, porque eu tenho uma legislação a seguir. Eu não consigo comprovar que você pagou lá, por exemplo, a padaria na conta da jurídica, a não ser que esteja usando a padaria para o seu negócio. Então, isso é uma coisa que eu, como contador, assinando o teu balanço, preciso justificar para a Receita. Né? Então, se você se torna uma, como é que fala, de cúmplice, né? Tipo, sim, porque você assina, né, Elisa, que aquilo ali é verdadeiro, né?
contador, ele tem responsabilidade civil e solidária sobre tudo que acontece na empresa. Então, se eu registro um documento, se eu registro uma receita sem nota fiscal, por exemplo, eu também estou assumindo um risco que, se a Receita pegar essa transação ilegal, eu vou responder por isso, assim como o sócio da empresa. Então, por isso se chama solidária. Nós dois somos responsáveis por tudo que se faz dentro da empresa. Show de bola. Tá bom? Então, o que mais? Perfeito. Vamos lá. Quero abrir uma empresa, muita dúvida sobre isso. Quero abrir uma empresa, como que eu faço? Tá. Você MEI, você empresa normal? O MEI está muito na moda, né, Eliane? O MEI, assim, um dos ganhos que a Receita trouxe para as pessoas que antes eram informais e hoje em dia se tornou assim, nossa, super na moda e todo mundo quer ser MEI. Então, assim, para abrir um MEI, o que eu preciso para abrir um MEI? Como que eu faço para abrir um MEI, né? O MEI, ele é uma modalidade dentro da abertura de empresas, tá? Onde eu posso me registrar e ter um CNPJ, ou seja, o MEI é uma empresa, tá? Tem gente que pensa assim, abrir um MEI, tá tudo certo, vou fazer tudo por ali, sem se preocupar com nada. O MEI é uma empresa, o MEI exige que o sócio faça imposto de renda, ó. Essa é outra dica de ouro, Eliane. Todo MEI precisa fazer imposto de renda anual, tendo lucro ou não, estando ativo ou inativo. MEI tem que fazer imposto de renda da empresa, da pessoa jurídica e da pessoa física. Da física, né? O sócio, o CPF, aquele que abriu o MEI, tem que fazer imposto de renda também, mesmo sem lucro, mesmo sem movimento. Tenho tido casos de MEI que bloqueou o CPF porque não declarou, é uma declaração nova que se faz, e não fez o imposto de renda. Elisa, mas eu não usei meu MEI. Gente, não usou o MEI? Baixa o MEI, ou então continua pagando ele, a taxa dele é pequena, porque, além de tudo, o benefício de você ser MEI, você está contribuindo para o INSS, ele conta para a tua aposentadoria. Outra dica de ouro, tá? E para nós mães, né, que vamos ser, se vai ser mãe de novo ou não, tem o auxílio maternidade, acho que é assim que fala. Então, auxílio doença. Me acidentei. Porque 60 e pouco, né, Elisa, que eu estava vendo por mês? De 59 a 61 reais, Eliane. Serviço é um valor, comércio é um valor e os dois, indústria é outro valor, né? Então, para você ver, é um valor tão pequeno, né, que pode fazer um benefício tão grande. E ele, pelo que entendi, ele vai ter os mesmos benefícios que você falou anteriormente, de ter conta em banco, crédito, emitir nota, tudo a mesma coisa, só vai mudar o quê? O faturamento, movimento? O faturamento do MEI, o faturamento mensal do MEI, ele é em torno de R$ 6.750. Então, se eu prevejo que vou receber até esse valor, eu vou poder ser MEI dentro dos serviços e comércio, porque o MEI tem uma lista, né, de serviços que ele permite ser MEI. Tem algumas coisas que não dá, alguns tipos de serviço e comércio que não é possível. Mas os pequenos, os antigos informais, né, a maioria pode ser MEI. Então, ele tem muito ganho, muito benefício. Então, o MEI é como se fosse uma empresa normal, né? E assim, as pessoas perguntam, Elisa, onde que eu abro? Como é que eu faço para abrir um MEI? Portal do Empreendedor. Dica de ouro, gente. Portal do Empreendedor. Tem milhões de sites na internet. Se você buscar lá, quero abrir um MEI, ele vai abrir várias guias para você lá no Google, tá? Cuidado, gente. Tem MEI que está abrindo lá, que está pedindo para pagar. MEI não se paga taxa para abrir empresa. O MEI, diferente de um CNPJ normal, não paga taxa nenhuma para abrir a empresa. Você tem que ter os dados na sua mão, IPTU, de onde você vai abrir a tua empresa, social, que é o teu valor, né, de capital que você vai utilizar, os teus dados pessoais, e você vai abrir o e-mail rapidinho. Eu acho que em horas você consegue abrir o teu MEI. Tá? Direto no portal. Direto no portal. E para fazer esse imposto de renda também é tudo no portal.
Não, Ou daí... o imposto de renda da pessoa física tem uma declaração, um programa da Receita, que é outra coisa, é independente. O É programa diferente. Daí ela procuraria um contador, daí, no caso. se não consegue fazer sozinho, tem bastante pessoas que fazem já sozinhos, né, Eliane? Mas o contador, que é um programa específico, o imposto de renda, ele é bem pontual e específico só Legal. para esse imposto. Agora, o imposto da pessoa, do MEI, é pelo portal do empreendedor, onde ele vai gerar a guia, o imposto anual, a declaração anual, e as guias mensais é no portal da Receita Federal. Tudo lá. Sim. Tá? São detalhes, né? Detalhes Importantíssimos, né? Que às vezes as pessoas tentam fazer sozinha e não têm todo o conhecimento e se batem. Na dúvida, procura um contador que a gente com certeza vai orientar e ajudar. Tá? Ó, uma pergunta bem legal que a Marina fez. A Marina, ela vai abrir um projeto, ela está movimentando para abrir, ela já abriu, na verdade, né? A ideia, ela vai, um movimento para dar aulas de dança para cadeirantes. Certo. Ela está perguntando aqui, o CNPJ é para qualquer empresa que é física ou pessoa física, tendo fundos lucrativos ou não? Como que, se isso tem... No caso, assim, empresas sem fins lucrativos, que sejam associações, entidades, clubes, etc., Eliane, ela vai entrar numa categoria de, dependendo do modelo que ela vai atuar, ela vai abrir um CNPJ, mas não pode ser MEI, tá? O MEI já não serve para essa finalidade. Daí é outro CNPJ, mas é válido abrir também. Vai abrir um CNPJ como entidade sem fins lucrativos, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer isso, mas tem algumas regrinhas especiais. Eu preciso ter uma ata dessa entidade, entendeu? Onde eu demonstre quais são as pessoas associadas. Eu tenho que ter, nesse documento, a informação de que ela vive de doação, porque ela não pode ter faturamento normal. Ela tem que viver de doações, e essas doações não para finalidade de benefício para aquela entidade, né? Não pode distribuir lucros, né? Então tem uma série de características, mas qualquer pessoa pode abrir, sim. Só que tem algumas regrinhas especiais. A partir do momento que ela teve algum tipo de imposto de renda, por exemplo, ela está aplicando dinheiro de doação. Por exemplo, assim, Eliane, apliquei dinheiro de doações, porque está lá guardadinho para uma finalidade específica. Se aquilo gerou imposto de renda na hora de resgatar, ela já muda a modalidade. Então, tem umas características específicas para isso. Tem que cuidar disso, né? Isso. Então, tem uma... Então, o ideal é ela procurar um contador de confiança dela e fazer isso. Ou até falar contigo, né? Pode. Porque dá para fazer isso online. Pode, né? Tudo. Então... É um dos pontos que eu ia chegar, Eliane. Hoje em dia, com o advento do certificado digital, o que é o certificado digital? É a assinatura eletrônica da empresa. Tá? As empresas hoje geram um certificado digital onde, através dele, o contador vai conseguir assinar qualquer documento e o sócio também. Então, legal. qual o benefício disso? Não precisa mais cartório. Não precisa no cartório reconhecer firma, não precisa mais... Aquela função, né? Contratos comerciais, contratos de qualquer natureza, Eliane, podem ser assinados com certificado digital. Então, com isso, qual é o ganho para todo mundo? Para o meu cliente, ele não precisa mais gastar com cartório. O certificado digital vale por 1 ano, depois só renova. Para o computador, eu consigo fazer tudo online. Então, eu não preciso mais que ele venha até o meu escritório para a gente fechar um negócio, por exemplo. Nós podemos fazer uma negociação via o telefone, né? Por WhatsApp, por Instagram, por onde quiser. Tudo a gente Olha que legal. Não, e o benefício maior, você não sabe, tempo. Eu consigo abrir uma empresa em 1 semana, Eliane. Que agilidade! Eu consigo fechar uma empresa em 1 semana, tendo certificado digital, sabe? Então, tudo eletrônico hoje, a Receita conseguiu fazer com que tudo fosse online, em todas as esferas, eu consigo consultar tudo pelo computador, abrir empresa, fechar empresa, pagar, parcelar, ver dívidas, é muito legal. Então, hoje em dia, nós conseguimos fazer tudo pelo celular, inclusive, sabe?
Olha que facilidade, né? Em 2013, não, foi em 2016, 17. Em 2000, ai, não lembro agora. Eu sei que eu tinha porque eu parei com a loja e fui pro trabalho como treinadora, né? Uhum. E aí tinha que mudar, fazer uma mudança no contrato social, por conta que agora não ia ser mais venda de produtos, ia ser só serviços de treinamentos e tal. Uhum. E, gente, levou, eu acho que sem mentira, quase meio ano, se não foi mais, porque daí eu não conseguia emitir a nota para a minha prestação de serviço, então daí eles foram me pagando com recibo. Ai, foi um horror, Nossa. porque se eu emitisse a nota anterior, estava errado, porque não era produto. Ai, foi uma novela. E demorou bastante. E agora ver assim que em uma semana está pronto, é muito legal, né? É show de bola, né? Uma pergunta: quantas atividades eu posso ter no CNPJ? Ah, isso é bem legal, Eliane. O pessoal pergunta bastante, tem muita dúvida, né? Ah, Elisa, eu tenho a intenção de abrir uma floricultura, por exemplo. Quero abrir uma Certo. floricultura. Mas eu penso que no futuro eu posso, por exemplo, ser uma organizadora de eventos. São duas atividades. Cada atividade é distinta, né? Posso ter a floricultura e a atividade de eventos, mesmo sem atuar, sem usar nesse momento? Pode, tá? Você pode colocar assim, Legal. 10 atividades, 12 atividades, 5 atividades. Você pode colocar e não usar, não tem problema nenhum. Desde que você faça as suas declarações mensais certinhas, com movimento ou sem movimento, tá? Então você E pode aí, o que interfere, Elisa? Porque eu sei que tem imposto diferente, né? Quando é produto, quando é serviço, né? E aí tu isso. vai emitir nota separada. Como é que Então, discrimina daí? Se a pessoa tem esses dois. assim, ó, produtos e serviços são duas modalidades de tipo de negócio que você tem. O produto, ele é tributado pelo ICMS. Logo, eu Uhum, emito uma nota de venda de produto. Essa nota é o uhum. estado, que nem no nosso caso. No nosso caso aqui, Paraná, o teu estado do Rio Grande do Sul agora, né, Eliane? Agora é. A Fazenda do Paraná me autoriza a emitir uma nota de venda. A Fazenda do Rio Grande do Sul autoriza a Eliane a emitir uma nota de venda. O serviço, quem é que cuida, quem é que faz a legislação sobre o serviço? A prefeitura. Então, veja por que a diferença. Então, a Hum. prefeitura de Curitiba me autoriza a emitir uma nota de prestação de serviço. A prefeitura, qual a tua cidade, Eliane? São Marcos. A Prefeitura de São Marcos que vai te autorizar a emitir uma nota de serviço. Logo, Entendi. tendo dois órgãos competentes diferentes, tem tributação diferente. O comércio tem tributação do ICMS, que vai de Uhum. 17% a 29%, e o serviço tem tributação do ISS, que vai de 2% a 5%. Fora os demais impostos que são envolvidos também, que é no fechamento do mês que a contabilidade vai gerar para você. Então, só para vocês terem uma ideia como que funciona a diferença, né, Interessante. de tributação de um caso para o outro. Tá? Para você ver, antigamente a gente tinha que ter dois CNPJs, né? Um Sim. CNPJ para serviço, um CNPJ para produto, né? Soubesse disso, tinha posto tudo no mesmo, ficava bem mais tranquilo, né? Antigamente não E hoje, havia uma integração entre os órgãos, sabe, Eliane? Por isso que existia essa dificuldade, tinha que ter um para cada tipo de negócio. Hoje em dia, com exceção dos municípios que ainda estão caminhando para uma integração que seja um único ambiente, mas o Estado e a Receita Federal e a Previdência é tudo num lugar só que a gente faz. ai, que Tudo coisa boa. integrado, eles se conversam. Tanto que, se eu ficar devendo uma guia do ICMS, o Estado sabe, já começa a me travar em algumas coisas, sabe? Então, tem que Vê tomar muito só. cuidado. É tudo muito eletrônico. Por estar muito eletrônico, muito integrado, a gente tem pendências que podem acontecer de uma esfera para outra a qualquer momento que bloqueia a minha empresa de trabalhar. E a pessoa física, consequentemente, tá? Porque eles são, normalmente se conversam. Você vai abrir uma conta, por exemplo, Eliane, no banco, ele vai olhar não só o teu CNPJ, vai olhar o CPF. Os dois têm que estar bonitinhos,
senão pode dar Entendi, problema, tá? entendi. Ok. Peraí, deixa eu só minimizar que apareceu um negócio na minha tela aqui. Pronto, minimizei. Uhum. Plinha, dá um negócio assim. Que interessante. Então, assim, as obrigações, indiferente do nível, vamos falar assim, do nível do CNPJ, né? A Aham. impressão que eu tenho é que o MEI é para aqueles que estão começando, Isso. né? Que tem a intenção de faturar, que nem você falou, 6.750, Isso. né? Mensal. Então, se eu tenho a intenção, no início agora, faturar esse valor, eu entro como um MEI. E aí eu Isso. posso depois, tipo, ai, minha empresa deu certo, vou passar desse valor, eu consigo mudar de categoria, tipo, eu vou subindo a categoria de faixa, não sei como é que muda isso. Isso se chama regime, tá, Eliane? Eu vou mudar de regime e de natureza da minha empresa. Então, eu começo com o MEI, aí se eu atingir, o MEI é assim, ó, é R$ 6.750 por mês e R$ 81.000 no ano. Então, por Tá. exemplo, se em 6 meses eu abrir o meu MEI e eu atingir os R$ 81.000, um contador habilitado, porque daí é só com o contador que você consegue fazer, vai ter que mudar, transformar o teu MEI em empresa que a gente chama de regime normal. Aí você muda e muda o teu imposto, que daí você Que começa eram a... simples antigamente, né? Aham, é o simples. O MEI é simples, a empresa normal também é simples, desde que é autorizada nesse regime, tá? O Só que muda um muda é a pouquinho. categoria. Entendi, O que muda é a categoria. entendi. Aí, atingir o meu limite, seja no ano, ao longo do ano, na virada do ano, corre procurar um contador, porque ele tem que fazer a transformação da tua empresa, porque a partir do mês que você atingiu o teu limite, você começa a faturar e tributar como empresa normal. Você precisa Normal. regularizar, senão você vai ficar com irregularidade, ele vai retroagir. Se você não fizer, ele vai retroagir todos os meses que você não fez e vai dar multa e Você juros. vai cobrar os atrasados, vamos dizer assim, Cobrar. né? E vai cobrar pelas obrigações, pelas declarações que você não fez, né? Como a empresa normal. Uhum. Então, o MEI precisa ficar muito atento. Ele pode caminhar sozinho até o momento em que ele atingir o limite dele, tá? De faturamento, né? Faturamento. Entendi. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Nome sujo interfere na abertura no CNPJ? Tem muita gente que fala assim, Elisa, fiquei desempregado, tô com problema, tive dívidas, e sujei o meu CPF. Mas eu tenho um negócio que eu quero abrir uma empresa, quero começar como MEI, porque preciso trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, tem tanto desemprego hoje no Brasil com a nossa crise que estamos vivendo. Posso abrir um CNPJ? Sim, pode abrir, deve abrir. Tá? Aonde que ele vai interferir? Ele não vai interferir na abertura da empresa. A Receita não pode misturar a pessoa física com a jurídica para finalidade de Uhum. abertura da empresa. Ele não pode te bloquear de trabalhar porque você está com o nome sujo, né? O que ele vai interferir, né? Você pode abrir o CNPJ normal, você vai trabalhar normal, vai emitir nota normal. Ele vai interferir apenas se você pedir um empréstimo num banco, por exemplo. Porque ele consulta o CPF do sócio junto com o CNPJ da empresa. Sim. Então, assim, é nesse momento, mas você pode ter a tua conta corrente da pessoa jurídica normal. A única coisa é que crédito ele vai demorar um pouquinho para te dar até você regularizar a pendência do CPF. Mas, Do CPF, sim, porque o CPF seria uma segunda, né? exatamente. Então, pode abrir normal, não tem problema nenhum, tá? O que eu ia perguntar agora, eu sei que as outras modalidades podem ter sociedade. Uhum. O MEI não, né? O MEI, ele até pode ser sócio, Eliane, de uma empresa, desde que a participação dele naquela empresa seja inferior a 10% do capital social da empresa. Então, se ele tiver mais que 10% numa empresa outra, ele não pode ter um MEI. Não pode. A Receita nem deixa a gente abrir daí, tá? Porque a Receita consulta, né? Tudo integrado, a Receita vai consultar e não vai permitir você abrir porque a tua participação é maior que 10%. Ele entende que você já está num patamar maior, né? Entendi. Porque daí não justifica abrir um MEI. Exato. Um novo negócio. Uma pergunta que me fizeram aqui também, Eliane.
Ah, o MEI pode se aposentar? Sim, o MEI com a contribuição que ele faz mensal, tem a parcela do INSS lá dentro. E esse INSS contribui para a tua aposentadoria por idade, né? Que agora, na verdade, desde 2019, a aposentadoria é apenas por idade. Então, ele vai contribuir, se você fizer o pagamento mensal bonitinho do MEI, para que você se aposente, se você trabalhar só com o MEI, com um salário mínimo na aposentadoria. Então, INSS, ok, e aqueles benefícios que nós já citamos, né? Que são os Ai, que legal! sim, Que legal. E assim, tem alguma, sei lá, até agora a gente só viu benefícios, né? Tem alguma que não seja vantagem? Tipo, isso aqui não é vantagem de ter CNPJ? Acho que não, né? Eliane, do meu ponto de vista, a única desvantagem, você tendo um CNPJ e não usando, é de você não estar fazendo as declarações. Então, de não usar o CNPJ, né? Exatamente. O único problema é não usar ele, né? Eu não usei, eu tenho que ou eu baixo esse CNPJ, seja MEI, seja empresa normal, ou então eu continuo fazendo as declarações. Elisa, eu esse ano não vou trabalhar, recebi uma proposta, vou ficar numa empresa, mas não quero baixar. O que eu faço? Tem que declarar o mensal normal, tem que fazer as declarações, tem que gerar a tua guiazinha lá para pagar, para não deixar ele inativo, porque gera juros. Qualquer empresa, seja MEI, seja normal, não declarou, tem multa pela falta de declaração. Não pagou o MEI, vai te dar problema lá na frente e você vai ter que pagar, mesmo que você nunca use. Você vai ter que pagar todos os meses que você estava retroativo. E o juro do governo é bem alto, né? São os juros tradicionais, né, Eliane? Mas ele é bem alto, e daí quando você vai pagar um pacote assim, com o valor do principal, fica caro, né, Eliane? Então eu recomendo, não estou usando, não tenho intenção de usar, baixa, depois abre de novo. Ou então fica fazendo os pagamentos mensais, as declarações no caso de empresa, para não ter problema para você, inclusive no CPF, tá? Que interessante isso. Tem uma pergunta aqui. Quem tinha MEI e migrou para uma limitada, como que fica a questão da aposentadoria? Muito boa essa pergunta, gera muita dúvida. Eu tenho tido muitos casos de pessoas que querem se aposentar e tem empresa e não sabe como faz. Oi! Ela sempre tem que dar uma espiada. Peraí, só cuida não puxar o fio aqui, que senão derruba tudo. Dá um oi ali. Olá! Esses dias ela gravou um vídeo dela, disse assim, mãe, agora põe lá no meu YouTube que eu quero ficar bem rica. Para nós passear. Falei, toda bom. Bem faceira, né? Quem sabe já é empreendedora dele já. O meu filho Opa, também, cuidado. O filhão tem Instagram, joga online, não sei o quê. Mãe, eu quero ficar rico ganhando dinheiro na internet. Eles acham assim que é tudo tão fácil, né? Exato. Eliane, então vamos lá sobre a pergunta. Funciona assim, o MEI, quando ele paga a guia mensal, o INSS está embutido. Está prontinho ali, tá lançando lá na Previdência. Se ele entrar no meu INSS.gov.br, ele consegue acessar todas as contribuições e quanto tempo falta para se aposentar. É muito legal. Olha que bacana. Depois a gente pode fazer umas dicas aí sobre como fazer isso, como acessar, que as pessoas têm muita dúvida também. E é bem facinho, tá? Para nós que estamos nos quarentinhos, eu acho que ainda está bem longe, né? Eu fico lá, tô contando os meses, Eliane, os anos. Olha só, virei limitada. Quando você vira uma empresa limitada, você vira uma empresa normal, você se transformou numa empresa normal. O que acontece? Uma empresa normal, ela não paga o INSS sozinha, não tem uma guia lá, vou lá e gerar o INSS sozinho. você tem que ter os seus funcionários registrados, se você for o caso, e você for o sócio. Eu não tenho funcionários, eu trabalho sozinho. Estou sócio, a gente precisa gerar um documento que se chama Prolabore. Tá? O Prolabore é o salário do sócio, o salário por ele trabalhar na empresa. É como se fosse uma folha de pagamento do sócio, Eliane. Tá? Quando eu gero esse documento e transmito para o Ministério do Trabalho, eu vou recolher o INSS daquele sócio. Então, ele continua contribuindo mensalmente.
Então, funciona assim, não é abrir uma empresa, virei limitada, eu já vou ter o INSS lá garantido. Tem que gerar Tem que, folha de pagamento tem do que falar. sócio para poder contribuir. Daí ele continua normal, tá? E pode Que o ser MEI simples, tá você pode tudo no único, né? o MEI é um só, uma Pelo que eu parcela. entendi. E no limitada são separados, porque tem que emitir o Prolabore, tem que, né? Tem um passo a Aham, passo, então, né? sim, Por isso que tem o exato. contador envolvido. O MEI e a Interessante. INSS. A empresa normal, não. A empresa normal precisa transmitir a folha de pagamento para que o INSS do sócio, no caso, vá para a Previdência e daí ele continue contribuindo normal. E essa folha é mensal, tá, Eliane? É como se fosse o salário dele mesmo. Sim, sim, que é onde você vai separar a pessoa física da jurídica, né? Esse Tá? Prolabore, Exato, para elaborar o salário do sócio, que a empresa tem que contribuir com ele, com o salário, e recolher o INSS do sócio, que é retido na né? folha. E esse salário, quem vai definir o valor é o próprio É o sócio. beneficiário, é o próprio sócio, né? Se eu vou tirar o valor de 1.000, ou de um salário mínimo, ou de 2, ou de 3, né? Aí é a pessoa que vai Isso, definir quanto que é a necessidade dela, e é em cima disso que ela vai pagar o INSS, né? Pelo exato, menos eu exato. Ela entendi. pode Ah, contribuir. aí, ó, viu? Ó, tô espertinha ali. Ela pode contribuir com salário, com 2, com 3, quantos ela quiser, para manter a média dela de recolhimento para fins de aposentadoria, tá? Perfeito, Muito bom, perfeito. né? Gostei bastante. Ó, Elisa, assim, ó, nós estamos com 55 minutos Tá. e já aconteceu no Instagram, a Cris tá aí para contar. Na semana passada o Instagram deixou nós papear 2 horas. Uhum. Então vamos ver. Se ele derrubar nós daqui a 4 minutos, tudo bem, né? Mas se não, vamos Tá bom. continuando, que tá muito interessante a gente entender isso. E eu acredito que se você puder assim nos orientar agora em relação à pandemia, Tá. que tá tudo assim tão. O governo está prorrogando, postergando prazos e tal para o pessoal. O que pode fazer? Tanto quem é MEI, tanto quem é limitada, ou quem, não sei qual que é a empresa para cima do limitada, né? Das categorias. O que Uhum. pode fazer para buscar essa orientação e buscar não se perder no meio dessas emissões de guias, emissões dos impostos de renda, para não ser bloqueada, porque ter o CPF sujo não bloqueia a abertura ou o andamento da empresa. Isso. Agora, pelo que eu entendi, se não está certinho o CNPJ, bloqueia o CPF. Entendi errado? Isso, ele pode Isso, bloquear. né? E demora um Então a gente tem, tempinho. Uhum. tem que cuidar do CPF, do CNPJ com Isso. amor e carinho, porque senão prejudica o CPF. Sim, exatamente. Ele pode te bloquear, te suspender o CPF por você estar com declarações com problemas na pessoa jurídica, porque ele olha o código, Uhum, né? Então, em relação à pandemia, Eliane, é assim, ó, o governo ele tem lançado muitos benefícios para as empresas, né? Então, por exemplo, você tem empregado, ele tem permitido, né? Agora, nesse mês não saiu ainda, mas ele tem permitido suspender contratos, onde o governo vai pagar o salário do teu colaborador, reduzir uhum, salários. Então, tem uma série de legislações acontecendo que nós, como contadores, vamos passando para os nossos clientes. Além disso, né, nessa questão de trabalhador, né, de empregado. Além disso, ele está também permitindo postergar o pagamento do imposto. Como aconteceu agora. O mês de março, para quem teve imposto no mês de março, sendo MEI ou sendo empresa normal, o mês de março, o imposto normal do MEI e da empresa é dia 20 que vai vencer. Iria vencer dia 20 de abril. Ele prorrogou até 20 de julho. Né? Então, quando a gente fez a declaração mensal, fez o fechamento, a guia do mês de março, que venceria naturalmente em 20 de abril, ela vence em 20 de julho. Tá? Então, o governo lança esses pacotes de benefícios para poder dar um fôlego para as empresas que estão passando por muita uhum. dificuldade, né, Eliane? Fora outros benefícios, né? A questão, como eu falei, da redução de salários, de postergar, de suspender contratos de trabalho. Isso são coisas assim que o contador vai orientando o cliente. Olha, você tem isso para fazer. Qual que é a tua necessidade aí? Você quer suspender? Você quer dar férias? Você quer, sabe? Ele está permitindo fazer várias coisas, férias antecipadas que antes não era possível. Então, o governo tem possibilitado alguns benefícios para que o
o contribuinte, a pessoa jurídica, possa ter um fôlego aí nesse momento que estamos passando, que é tão difícil, né, Eliane? E nós, como contadores, estamos orientando. A gente lança comunicados mensais ou pontuais, né? Porque desde o ano passado, tudo tem acontecido de um dia para o outro, né? Então, a gente acorda com uma legislação nova, tem que correr, estudar, porque eu tenho que entender como é que eu aplico para o meu cliente. Cada cliente é um cliente diferente, né? É uma situação. E dizer, olha, você pode fazer isso agora. Você deseja fazer? A gente vem para dentro dos programas da Receita, aplica e vai dar o benefício para os nossos clientes, né? Mas é tudo... Olha só que interessante isso, né, Elisa? Cada cliente é um caso, Sim. Né? E isso que você falou no começo, né, da contabilidade consultiva, né? Consultoria. Uhum. De você dar esse apoio. O que eu vou fazer? Fala com o contador. Ele vai poder, né? No caso, fala com a Elisa, que ela vai poder dar né, estudar o teu caso e dizer assim, não, a tua melhor opção é essa, se você fizer assim, se você fizer assado, é isso, ou vai ter essas obrigações, essas vantagens, e aí a gente põe na balança e vê o que é mais atrativo naquele momento, né? Exatamente. Então, hoje, vamos dizer assim, não tem-se mais desculpa que eu fiz errado porque eu não sabia como fazer, né? Nossa, é desesperador, né? Tem como fazer certo, só pedir orientação. Pegando meu computador aqui que vai acabar minha bateria. Corre lá. Assim, ó, tem duas perguntinhas aqui em relação, uma em atuar com o MEI, se a pessoa pode atuar com o MEI em qualquer lugar do país, como funciona isso, e aí vamos estender para os outros tipos de CNPJ também, né? Eu mudei de estado, por exemplo, como é que eu faço com o meu CNPJ? Como é que, né, se eu tenho MEI, como é que eu faço com o MEI? Como tu orienta isso? E a outra pergunta é sobre o aplicativo do MEI, né? Se é mais confiável sempre entrar pelo site ou o aplicativo é confiável? Então tá bom. Então, vamos lá para a primeira, né? Eu tenho que mudar... o pessoal me pergunta também assim, eu preciso mudar as minhas atividades, eu preciso incluir uma atividade, excluir uma atividade, como que eu procedo? No caso do MEI, vai ter que entrar pelo portal do empreendedor, lá na página do portal, e colocar lá, alterar atividades, alterar endereço. Você pode alterar até 6 eventos, 6 ou 8, não me lembro agora, Eliane. 6 ou 8 eventos em cada vez que você vai mudar, tá? Então, pelo portal do empreendedor, você pode a qualquer momento alterar os seus dados, atividades, capital social, endereço, inclusive. Tá? E você pode fazer, eu mudei de estado, posso alterar o meu endereço a qualquer tempo? Sim. No caso do MEI, pelo portal. No caso de empresa, né, empresa normal, a gente vai fazer via contrato social, né? Porque a empresa, depois do MEI, a próxima modalidade é uma empresa normal, né? Onde tem que ter um contrato social. Então, o contador entra fazendo a alteração do contrato social e dele tem que fazer o registro, seja do endereço, seja da atividade, seja do capital social, seja de sócios, né, Eliane? Ele vai fazer esse registro na junta comercial. Mudei de estado, então eu tenho que ir lá para o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, e dizer para a junta comercial do Rio Grande do Sul que eu tenho uma alteração, que a minha empresa vai migrar para lá. Alterar o endereço na fazenda. Daí tem um custo. No MEI acho que não tem custo, né? E nessa tem custo daí, né? Tem custo, exatamente. O MEI, ele não tem custo para fazer essas coisas, mas normalmente as pessoas não sabem como que faz. E acabam fazendo com problema, fazendo errado, né, Eliane? Então, na dúvida, procura a gente que a gente orienta aí. É mais fácil, né? E vamos perguntar do contador, né? Porque daí tem que ir na junta e tal. E essa questão da pergunta do MEI, aqui eu falei em questão da pessoa se mudar. Mas vamos dizer assim, que eu estou morando em Curitiba, eu posso atender o Brasil inteiro. Por exemplo, eu faço algum produto ou algum serviço, eu posso, dali onde eu estou, atender o Brasil inteiro, eu só posso atender local? Talvez também essa pergunta é interessante. Pode sim. Você pode estar lá
no Amazonas, lá, numa cidade qualquer do Brasil, tá? A tua empresa está alocada lá. Mas você presta serviço para o Rio Grande do Sul, você presta serviço para Curitiba, você presta serviço para São Paulo, não tem problema. O que pode mudar é o imposto, no caso da venda de mercadorias. Cada estado tem um imposto diferente. Entendi. Aí o teu contador, na hora de emitir a nota, né, vai configurar para que o imposto saia certinho com a alíquota dos estados. Para aquele estado. Da mercadoria. Mas você pode ter uma base em qualquer lugar do Brasil e dali prestar serviço para qualquer lugar. Não tem problema. Pode ser para qualquer município, né, e qualquer estado dentro do território do Brasil. Que show de bola. É muito legal, é muito legal. Que legal mesmo. Só adequar, cada estado tem uma diferenciação nessa alíquota. E aí só observar isso. Mas daí o teu sistema tem que estar preparado para isso. Normalmente, quando se contrata o sistema para emissão da nota de venda, né, ele já vem configurado para que ele assuma a alíquota interestadual, né, a alíquota de cada estado. Né? Mas ele vai estar prontinho. O contador tem que te orientar nesse sentido para não sair notinha errada e não ter problema. Perfeito. E sobre o aplicativo? Tá. O aplicativo você pode usar, ele é tão confiável quanto o portal do empreendedor. Acontece que no aplicativo, às vezes, não tem algumas coisas que a gente tem visibilidade pelo portal do empreendedor. Mas dá para usar o aplicativo também normalmente para gerar tua guia, tudo certinho. Então, tanto faz um quanto o outro, só a diferença é que no site tem mais opções. Tem mais possibilidades lá de fazer alguma coisa que você precise. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida, povos e povas? Né? Porque a gente já aprendeu, se a gente não tem CNPJ, por que é importante ter um CNPJ, como fazer para abrir um CNPJ, também Liz explicou. Né? Ela tirou bastante dúvidas em relação ao MEI e aos CNPJs que né? O MEI vem, como é que eu vou dizer assim, tá caminhando, gatinhando, e as outras CNPJs vão aumentando o faturamento, você vai subindo de nível, né? Também esclareceu várias dúvidas. Alertou para essa questão do imposto de renda, tanto do MEI quanto das outras demais, o MEI também é simples, eu me confundo, porque para mim o simples era o outro. Né? Mas para todo tipo de CNPJ é importantíssimo fazer o imposto de renda anual, físico e jurídico, né? E o que mais sobre o aplicativo? Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu não perdi ela no meio do caminho. A questão de se trabalhar registrado, CLT, e ter um CNPJ. Pode, não pode? Você pode trabalhar numa empresa e ter o teu negócio. Eu posso ser registrado na minha empresa. É o que eu fiz por longos anos aí, nos últimos anos, Eliane. Eu trabalhava em empresas privadas e fazia prestação de serviço de consultoria, eu dava aulas também, então eu trabalhava com as duas modalidades. Não tem problema nenhum, pode fazer sim. Porque você vai estar pagando os impostos devido de cada uma, né? De cada um, normal. Legal. Aqui se pergunta sobre a Verônica, sobre a declaração do imposto de renda. Ela pergunta do MEI faz pelo portal. Isso? O do MEI, então, o do MEI faz pelo portal do Simples Nacional. É um outro Simples lugar. Nacional. Portal do Simples. Se jogar lá no Google, quero fazer a declaração anual do MEI, ele vai te levar para o portal do Simples Nacional. Simples Nacional. Isso. E os demais CNPJs, fora o MEI, precisa falar com o seu contador. Daí tem os programas específicos para fazer a declaração. Aí é com o contador. Que daí as empresas não têm acesso, só o contador mesmo tem, né? É que o contador, as empresas até têm acesso, Eliane, mas é o contador que tem que assinar, ele tem que ter um CRC ativo para assinar. É uma obrigatoriedade da Receita. Então, eu tendo empresa, eu posso declarar? Pode, mas você não vai conseguir entregar, porque tem que estar com o CRC do contador vinculado. Porque o carimbo!
quando a gente faz o contrato com a empresa de contabilidade, eu tenho que vincular na Receita Federal, na Receita Estadual e no município o meu CRC para atender aquela empresa, entendeu? Então tem que ser via contador. É Entendi. uma obrigatoriedade que a Receita exige. Entendi. Olha que interessante isso. Uhum. E aí, ó, uma pergunta muito bacana que a Cris fez, que é bem interessante, sobre as notas fiscais em papel, né? Deixa eu voltar aqui que a pergunta fugiu. Tá. Os blocos de notas físicas que sobraram, porque agora o MEI faz tudo eletrônico. Faz. O que faz com aquilo? Bota fora, guarda, leva em algum lugar? Como é que faz? Na verdade, é assim, a gente tem que inativar essas notas fiscais. Então, cada município, ele precisa baixar essas notas fiscais. Então, tem que procurar a prefeitura, se for de serviço, né? A prefeitura para fazer a baixa dessas notas fiscais. E cada prefeitura tem um procedimento, Eliane. Então, tem prefeituras que eu consigo fazer a baixa pelo portal da prefeitura. Tem prefeitura que tem que levar lá, porque ela não tem um processo eletrônico para fazer isso. Então, não é um critério geral, porque, como eu disse, os municípios ainda não têm um único sistema de integração, sabe, das informações. Então, cada município tem um tipo de jeito de fazer a baixa dessas notas, tá? E as notas de venda, as notas do estado, cada estado tem um jeito de baixar também, eletrônico ou não. Aí tem que procurar um órgão ou uma orientação, no caso do MEI, vai até o órgão do município lá especializado para isso, né? E no caso dos demais CNPJs, procura o contador, né? Para ele orientar como é que faz. No caso dela, não deva ser MEI, porque o MEI é muito recente e a nota eletrônica já existe há mais tempo, né? Se ela quiser depois me procurar... Mas Curitiba demorou, Elisa, para ter nota eletrônica. No começo do MEI, eu lembro que não tinha nota eletrônica. Tá. Ou tinha? Se for Curitiba, pode ser que seja o caso, né? O da Cris eu sei que é Curitiba. Entendi. Provavelmente. Tá. E a declaração anual, tanto MEI quanto os demais CNPJs, ele é o prazo agora desse ano? Até quando? Prorrogou, não prorrogou? Normalmente é assim a agenda, Eliane. Primeira declaração que se faz, a física, que é até abril, tá? Segunda declaração que se faz, a do MEI e a das empresas do Simples, que é maio. Então, Cris, é a Cris que perguntou essa pergunta? Isso. Tá. Cris, a tua declaração você tem que fazer até 31 de maio, tá? 31 de maio é o prazo para entregar a declaração anual a jurídica. do MEI ou da empresa, da jurídica. Do MEI de uma empresa normal que esteja no regime do Simples, tá? E daí as outras empresas é junho em diante. O que a gente acredita, inclusive, que vai prorrogar, tá, Eliane? Ano passado prorrogou, acho que foi para julho a primeira declaração, algo assim. Porque eles já prorrogaram a da pessoa física para maio. Então, automaticamente, as próximas vão se prorrogando naturalmente. Também, né? Então, é maio, tá? A princípio, neste momento, não saiu nenhuma divulgação de prorrogação, é maio que tem que entregar. Tem que fazer, né? Tá. E a questão da baixa das notas, as físicas, né? Tem prazo para ser feito isso? Depende também da prefeitura, tá? Eu teria que dar uma olhada a Curitiba qual que é o prazo, Cris, para te responder, tá? Mas cada prefeitura tem um critério. Mas aí eu te respondo depois. Se você me procurar, a gente te ajuda. Perfeito. Porque é complicado, né? Isso é documento. Então, né, a gente não pode jogar fora, tem que ficar... E se tu não... Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que a impressora, às vezes, era aquele papel contínuo, sabe? Que passava na impressora, assim. Não é que nem hoje que imprime uma folhinha bonitinha. Tinha 3, 4 vias. E daí a impressora puxava aquele papel de ladinho, assim. E, às vezes, entortava e saía do lugar as informações de INSS... IPI, e sei lá o que mais que tinha lá, porque era a fábrica que fabricava para New Holland e tal. E daí tinha que anular e cancelar aquelas notas, né? Gente, o rapazinho da contabilidade ficava louco, porque ele tinha que fazer um procedimento todo lá, porque aquela nota tinha que ser carimbada como cancelada, anulada, sei lá, e arquivada, e guardada. E era um processo enorme, né?
Então, eu imagino que essas, tanto do MEI quanto as nossas notas, também tem um procedimento assim de importância, né? Que tem que guardar ou tem que, né, fazer essa baixa e tal, para o governo não complicar depois, né? Dizer assim, ué, o que fez com isso e, né? Existem, em se falando de guarda de documentos, Eliane, existem vários critérios para guarda de documento. Por exemplo, nota fiscal tem um prazo, documento de funcionário tem outro prazo, CNPJ, contrato social tem outro prazo, mas tudo se deve guardar pelo prazo devido, pelo prazo legal. Porque a qualquer momento, né? Você pode estar com a tua empresa bonitinha e a qualquer momento a Receita vinha te pedir documentos para você comprovar. Hoje não mais, ele não vem mais bater aqui com uma intimação na porta da empresa para pedir documentos. Ela vai te mandar uma intimação eletrônica e o contador vai ter que entrar para justificar essa declaração eletrônica comprovando as documentações que você tenha, né? Então, cada tipo de documento tem um prazo de guarda e o mínimo é 5 anos, tá? Ele começa com 5 anos. Tem coisa que vai mais além. Tem coisas que é para sempre, como, por exemplo, o documento de empregados. Ainda o INSS pede que se guarde por longa data, até que a empresa exista e o funcionário exista, todos os documentos, tá? Esse é eterno, não tem prazo final, né? Então tem que cuidar. Diferente se a gente vai fechar a empresa ou não, tem que guardar. Tem que guardar, fechou a empresa, você tem que guardar, porque se o cara lá, quando for se aposentar, tiver algum problema com os teus recolhimentos, por exemplo, que acontece muito, ele vai te procurar para você comprovar que você recolheu, ou que o FGTS certinho, que recolheu no prazo. Então, você baixei a minha empresa, guarda os documentos. Tem que guardar para sempre. Tem que estar tudo guardadinho. Perfeito, perfeito. E aqui a pergunta sobre imposto de renda pessoa física. Se está abaixo do valor, tipo, de isento, precisa fazer? Não? Sobre o imposto de renda da pessoa física, se ela não for, né, sócio de empresa, está abaixo do valor, né, da isenção dos R$29 mil, ela não precisa declarar. Mas não precisa. Esse não é o único critério, né, Eliane? Tem outros fatores que obrigam a declarar imposto de renda, como, por exemplo, imóveis acima de R$300 mil, bens e imóveis. Se você teve alguma previdência privada, você tem que declarar. Se você tem algum seguro que seja na modalidade de previdência, você tem que declarar. Tem vários fatores que te obrigam a declarar que não é só o teu rendimento. Agora, Cris, se você tem empresa, se você é sócio de empresa, não tem essa questão da isenção. Você tem que fazer sua declaração de imposto de renda mesmo assim. Tá? Mesmo sendo MEI. Mesmo sendo MEI. Você tem que dizer quanto que você teve de rendimentos no MEI e quanto foi teu lucro. Tem que fazer, para não dar probleminha lá na frente, né, de pendência de malha fina. Ai, legal, legal. Mais alguém tem alguma pergunta? E senão a gente vai encerrar com a Cris aqui. Eu sou isenta e tenho MEI. Normalmente eu só declaro da MEI. Tá, a Cris tem que declarar. Cris, você está fazendo certinho da MEI, que é o anual, mas você tem que fazer o da pessoa física também, porque você é sócia. Toda vez que você é sócio de uma empresa, você tem que fazer a declaração do imposto de renda, onde você vai dizer quanto que você tem de participação naquela empresa, na ficha de bens, e quanto você teve de lucro na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Porque você tem uma empresa que está faturando, né? E ela, não tem movimento, tem que fazer? Sim, porque você tem uma empresa, tem um CNPJ vinculado ao teu CPF. Então, Cris, recomendação, faça sua declaração para você não ter pendências no teu CPF. Cris, nós temos chique, Cris, nós temos empresária, mulher. Ai, nós temos outro nível, mulher. Nós temos que podemos agora. Não orienta, não fala o que tem que fazer, mas tem que fazer, Cris. Infelizmente é obrigatório, tá? E olha como é interessante, né? A gente, né, sobe de nível. Estou procurada pela polícia agora. Ó, viu? Viu, Cris? Fica esperto. Não é procurada pela polícia, né? Deus o livre. Mas assim... Lá. tipo, Cris,
né? Não vai poder viajar para fora do país, viu, Cris? Ai, não tira passaporte, pior que é verdade, não tira Não passaporte. tira? Olha, viu? Falei, joguei no ar e Você até não acertei tira, alguma. você não tira passaporte, você não consegue fazer empréstimo, você não consegue fazer inscrição na federal, ele bloqueia um monte de coisa, tem que cuidar. Tem que cuidar. E ver como isso é algo que parece tão simples, né? Mas tão importante, porque uma coisa linka com a outra agora, principalmente agora que o governo está todo informatizado, né? Todo integrado, a gente precisa mesmo ter essa questão caminhar, né? Porque eu acredito que ele fez isso para evitar falcatruas de empresas grandes e não só grandes, né? Mas essas pessoas de má fé, né? E aí eles têm que começar a juntar e bloquear para evitar. E aí a gente, como precisa ter essas informações, então a gente... por isso que eu pensei em trazer a Elisa aqui, porque às vezes a gente vai fazendo conforme acha que é o certo, e muitas vezes é um pequeno detalhe que pode, lá na frente, gerar né? Ah, vou tirar um passaporte, né? Eu vou falar, ué, mas por que eu não posso? Nossa, mas ninguém me falou que eu tinha que fazer, né? Sabe o que Essa eu tive essa situação. semana, Eliane? Assim, um caso assim que eu fiquei surpresa. Uma cliente me procurou, Elisa, socorro, a minha mãe está com o CPF suspenso, a gente não sabe o que é, o que aconteceu. Ela, em 2019, recebeu uma previdência privada que tinha imposto retido, inclusive que tinha imposto para ela receber, ela tinha a restituir. Mas agora, depois de 2 anos, a Receita está fazendo um rastreamento, né? Depois de 2 anos, ela descobriu que estava com o CPF suspenso, não sabia o que é. Nós investigamos, olhamos tudo que tinha, né, da vida econômica, financeira, e identificamos que ela recebeu essa previdência. E sabe o que bloqueou? Para ela receber o remédio na farmácia popular, que a farmácia popular é do governo. Eles bloquearam para ela pegar o remedinho dela mensal, acredita? Fizeram isso. Qual a finalidade? Para ela regularizar o CPF. Para ela regularizar. Ela tinha 2 declarações de imposto de renda pendentes que ela deixou de fazer porque não sabia, e era um dinheiro que ela tinha recebido, ela não tinha nem faturado, não tinha empresa, não tinha nada. Ela é aposentada. Tivemos que fazer a declaração. Em 2 dias ela conseguiu o CPF regularzinho dela. Olha só, né? Então são pequenos detalhes, né? Bem interessante. Aqui, deixa eu ver quem que perguntou aqui. Peraí, fugiu. A questão do simples também tem que fazer da pessoa física, né? Todos. A partir do momento que tem CNPJ, faz a declaração da pessoa faz física. Os dois, do CNPJ e da pessoa física. Exatamente. A partir do momento que você gerou um CNPJ no teu nome, você faz as 2 declarações, a da física e a da jurídica. São distintas, com informações distintas. Tem que estar bem alinhadinho para não fazer besteira. Ai, que legal. A Cris está dizendo que você foi fenomenal, ela agradece. Ela disse que agora ela não vai dormir de preocupação. Ai, essa Cris é uma figura. Mas, obrigada, que nem diz a Cris ali, super valeu. Foram informações incríveis que tu passou para nós, Elisa, coisas que passam desapercebido no dia a dia, né? Principalmente para gente que empreende agora no home office, né? Principalmente quem tem filharada, quem tem muita casa, quem tem muita coisa para fazer. Esses detalhes a gente tipo, eu acho que isso não tem importância, né? Acho que isso dá para deixar, né? Não muda nada, se eu fizer, se eu não fizer. E agora a gente percebeu que muda, né? Então, que nem ali o governo faz situações para que nessa senhora, né, que era agora enrolou minha língua, aposentada, ela bloquearam o remedinho dela para ela arrumar o CPF. Então, olha só, o governo vai bloquear onde ele puder para você regularizar. Então, o ideal é quem está assistindo essa live, ou vocês acham interessante amigas que têm um CNPJ ou que são pessoas físicas que têm um CNPJ, encaminhem essa live para essas mulheres, porque provavelmente elas vão precisar de alguma informação que foi dita aqui hoje, para que a gente mantenha tudo em dia, né? Para que a gente possa manter essas mulheres empreendedoras assistidas e bem cuidadas nesse sentido. Qualquer dúvida que vocês
tenham em relação a CNPJ, imposto de renda, falem com a Elisa, tá? A Elisa, ela é a melhor pessoa para isso. Eu não entendo muito disso, eu sei que a Elisa entende. Então, vocês falem com ela que ela vai resolver todos os problemas. E é verdade, né? Fazer uma live só de imposto de renda seria bem interessante, né? A gente pensar em algo parecido. O pessoal tem me pedido bastante, sabe? Muita dúvida, muita dúvida. E assim, o que eu recomendo, tá? Gente, façam tudo certinho, declarem tudo que tem que declarar, porque a Receita ela tá cruzando tudo. Tudo que você faz, ela sabe. Não adianta deixar de declarar para aumentar o imposto a restituir ou para não pagar. Uma hora ou outra vai cruzar e vai dar pendência, daí a multa é maior. O juros da multa é maior. É incomodação, além de tudo é incomodação, né, Eliane? Então vamos fazer o seguinte, vocês querem? Eu olho aqui na minha agenda, a gente tenta alinhar com a Elisa, na agenda dela, sobre imposto de renda. O que vocês acham? Vocês acham legal a ideia? Manda um joinha aí para nós, né? Que daí a gente se organiza aqui para fazer, porque é algo bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente deixa isso nas mãos de contadores, ou de maridos, ou de outros terceiros, e aí às vezes a gente, eu acho que é sempre válido, né? Nós como mulheres, a gente não precisa fazer, mas a gente precisa entender o que está acontecendo, e isso eu acho que a proposta da Elisa vem assim, certeira, né? Fazer com que a sua cliente, o seu cliente entenda o que está acontecendo, entender o que está sendo feito e por que está sendo feito, né? Porque aí você pode dizer assim, foi feito porque eu decidi para ser assim. E não porque eu nem sei o que está acontecendo, né? Essa proposta tua tá todo mundo querendo, vamos ter que ajeitar nossa agenda para o mês de maio aí, encaixar, aproveitar que o imposto de renda, acho que em maio ainda dá para a gente fazer, né? Então a gente esclarece uma... Então vamos fazer o seguinte... Vocês vão ficando espertinho aí, quiserem já anotar as dúvidas de vocês, ou falar para mim, falar para a Elisa, para a gente já ir se organizando com material, para daí montar essa live. Numa linguagem bem clara e desburocrática. Bem isso, porque é o que a gente precisa, né? Os nomes chiques do governo deixa para a Elisa traduzir, né, Cris? Deixa que a Elisa cuida. Deixa para nós cuidamos. E vocês mastigam e dão assim, tipo sopinha para nós aí. Sim, com certeza. Obrigada, Elisa. Beijos, muitos corações para você. Foi um momento muito especial estar aqui. Que bom que encaixou, né? Você poder estar aqui conosco hoje, sua agenda. Novamente te digo parabéns pela conquista de você abrir a sua empresa agora, assumir, né? Porque aberta ela já estava. Você assumir esse seu empreendedorismo e a sua marca, né? Deixar de trabalhar para os outros e colocar o seu dom, né? A sua habilidade a serviço, e você viu que já brotou cliente, né? E você está assim, tendo que marcar hora, né? Para falar com a Elisa. Olha que negócio mais fabuloso, né? E isso veio tudo junto, né? Veio com o netinho, veio com, né? Foi assim... Gente, Cris, se você vê a netinha dela, você baba também. É uma delícia. Oi, uma cuti-cuti. Uma coisa boa. Assim, eu fui assim, grandemente. A pandemia me trouxe muitas oportunidades, Eliane. Eu contei muita gente que está com dificuldade, devido à complexidade da burocracia, né, dos processos, me trouxe muita oportunidade. E foi ali que eu enxerguei e falei assim, nossa, mas eu tenho potencial para tudo isso. E assim, eu fui muito agraciada por tudo que está acontecendo, sabe? Está abrindo muita porta. Eu, assim, gente, vou falar uma coisa, estava muito morrendo de medo dessa live. Falei com a Eliane, eu não sei fazer live, eu não sei como é que faz isso. Estou toda atrapalhada com os equipamentos aqui, vocês me perdoem, eu vou preparar uma coisa bem legal para a próxima. Mas, assim, espero realmente ter passado para vocês conhecimento, porque eu não quero que o conhecimento fique só em mim. Eu quero que o meu cliente saiba, e vocês que estão na live, vocês já são minhas clientinhas do coração, entendeu? Quero que vocês saibam o que vocês estão fazendo para fazer bem feito. Se vocês ganharem, eu também ganho, todo mundo ganha, eu fico feliz. Gratidão pela oportunidade. Eliane,
Você é maravilhosa. Tô amando, Ah, querida. amando. Já quero. Querida. Você falou hoje de Ó, manhã. não falei que vicia? Falei que vicia. Ó, a Cris, ela é uma pessoa assim, hiper mega, blaster, master, ama de paixão. E ela auxilia muito, ela tem um projeto, um programa, não sei como é que eu falo isso, Cris, que ela ajuda as almas das pessoas a conversarem com as imagens das pessoas. Uau. Então ela tem dicas incríveis para posicionamento de câmera e tudo mais. Ela te deu parabéns. Ai, Cris, e ela falou que você fala com muito carinho, muito amor. Deixa eu ver aqui, fugiu a palavra. Muito amorosa na sua fala. Então, olha que lindo receber um elogio da Cris, assim. É o melhor dos feedbacks, né? Né? Então, E ela se colocou à disposição, se você precisar dela, ela tá aí. Né? Então, eu agradeço de paixão, eu amo fazer esse quadro do Conta Aí, porque é uma forma da gente trazer profissionais de outras áreas e manter um material, né, de auxílio para essas empreendedoras, né? Então, tanto para quem vai consumir ao vivo, para quem vai consumir depois, ó, super vovó ali, ó, a aluna tá dizendo, tá tudo babando pela vovó. Ai, uma delícia. E então, assim, quanto mais a gente puder auxiliar essas empreendedoras, essas mulheres, a se libertar de diversos, sei lá, essas amarras que a gente tem, né? Que nem você tinha, assim, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Então, quanto mais informação, mais livre a gente fica, né? Menos presa a determinadas situações, a determinadas circunstâncias, né? Então, o conhecimento liberta e é isso que eu prezo, que eu penso e que eu vou fazer sempre, né? Então, o Conta Aí é um quadro que eu amo fazer, mesmo porque a gente bate papo com pessoas maravilhosas, assim, delícia, né? E é uma delícia, né? Ó, Bem isso. Quero agradecer a todo mundo que participou, a Cris, que eu não conheço, mas já quero conhecer, a Ana, que é minha filha, a Vanessa Toporowski, que foi minha colaboradora e é uma gestora maravilhosa, trabalha na área também e amo de paixão. Toa fã-clube, o pessoal lá de cima que eu não lembro os nomes, mas que todo mundo que participou, assim, gratidão, obrigada por vocês estarem conosco e eu acho que nós vamos fazer mais lives, com certeza. Mandem os assuntos, aí a gente combina com a Elisa e vamos fazer, né? Quem precisar do meu contato, o da empresa está saindo ainda, em maio, em breve, vocês vão ter novidades, vai sair o Instagram da empresa mesmo. Por enquanto é o esc.elisa, pode me procurar, a Eliane tem meu contato. Precisarem tirar dúvidas, pode me chamar, estarei à disposição a qualquer momento. Gente, beijo no coração. E ela tá mesmo. Né, Eliane? Tá. Legal. Então tá bom. Beijo, gente. Beijo! Amo todas vocês, amo você, Elisa, muito sucesso nessa nova jornada. E a gente se vê provavelmente em maio para falar de imposto de renda, que já foi um tema assim dito sim para você. Show de bola. Beijo, gente. Tchau, gente. Beijo. Até.